será também a vida do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não esperais. Amém? Orar pela palavra, graças ao Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que ela possa, Senhor, ministrar os nossos corações nessa noite. Espírito Santo, toma o teu lugar, não seja eu a falar, mas o Senhor possa falar através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos, na realidade, vivendo uns tempos muito difíceis, né? A palavra vem nos dizer que o homem se distanciou muito do Senhor. E hoje nós vemos muitas situações em que o homem nem reconhece o próprio Deus. Porque o homem, ele olha para si mesmo, olha para a sua situação e muitas vezes não quer saciar-se a si mesmo, né? Ele quer achar um lugar, para que a sua vontade seja feita. E não é assim mesmo, irmão, porque Deus, ele nos gerou desde a sua santidade para que nós fôssemos santos também, em amor, em temor e obediência. Mas o que nós estamos vendo hoje no mundo, meu irmão, os irmãos, infelizmente a humanidade está distanciada de Deus, está morrendo no pecado, afastada, né, na violência, afastada na mentira, no orgulho. Nós estamos vendo aí os países aí se levantando um contra o outro, por causa da ganância, da ambição, por causa do poder. Mas é interessante que Jesus vem falar na sua palavra que ele foi tentado em tudo. Olha como é interessante. O mundo está aí, o mundo é tentador. Assim como Jesus foi tentado, nós hoje estamos sendo tentados também. Agora, a nossa posição em relação às coisas de hoje é resistir, ser resiliente, porque as coisas realmente são desafiadoras, elas são atraentes realmente para nos tirar do caminho, que é Jesus. Então, a vigilância é vigiar as nossas vontades, as nossas ações, as nossas atitudes. Aqui vem dizer que o texto fala sobre que na época de Noé, o povo comia, bebia, se divertia, comprava, vendia, não estava nem aí. E hoje não é diferente que nós estamos vivendo. De que forma que a humanidade hoje tem vivido? Comem, bebem, folgam, farram, se depravam, mentem, roubam, blasfemam contra o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Que quando Deus nos coloca para falar, é porque Deus está dando um tempo e nos coloca como atalaia para divertir. Aleluia! Nós somos os atalaias do Senhor para proclamar essa palavra, para quê? Para despertar. Porque as pessoas hoje estão vivendo como se estivessem, por conta. Isso é muito grave porque desce um grande abismo aí. Estamos à beira do abismo. A palavra diz aqui que o Senhor está à porta. Aleluia. Jesus está bem perto de voltar. Glória. As nações estão se levantando uma contra a outra, os povos, a fome, o poder, o povo estão matando. Os pais, as famílias estão negando seus filhos.
filhos aos pais. E olha, eu poderia trazer uma palavra assim, bem para encher nosso ego, mas não é isso que Deus quer. Glória a Deus. Deus quer que a gente se alinhe realmente com Ele. Porque, irmãos, a palavra de verdade é essa que Jesus está dizendo: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Porque a forma que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, não tem agradado a Deus. E não sou eu que estou dizendo, a palavra que não mente. As pessoas começaram a praticar, viver do jeito que querem. Agora eu faço uma pergunta para todos nós: será se isso tem realmente agradado a Deus? Eu creio que não. Mas por que não? Porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, as coisas estão cada vez piores. A indiferença, a falta de sensibilidade de um para com o outro, a falta de amor. Jesus é muito claro na sua palavra: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a violência, a corrupção, o amor se esfriou. É por isso que o Senhor quer nos despertar para um novo tempo, que Jesus está às portas. E Ele fala que vem um dia que ninguém espera. E por que o Senhor fala tão forte nessa palavra? É porque na volta dele não vai dar tempo a gente se arrepender, se preparar. Aqui no capítulo 25 de Mateus vai falar sobre 10 virgens, 10 eram prudentes e 10 eram loucas. Meus irmãos, nós temos que ser prudentes com a nossa vida, com a nossa salvação. Jesus tem falado na sua palavra que aquele que crê nele tem a vida eterna. Mas não basta crer, tem que obedecer. De forma que nós temos vivido, como é que tem estado a nossa lamparina? Será que a nossa lamparina tem azeite em reserva? A palavra do Senhor vem dizer que 10 virgens saíram a encontro do noivo, esperaram pelo noivo. Mas com o passar do tempo elas dormem, cansam. Isso requer, nos arremete a nossa vida, a nossa caminhada cristã. A gente vai caminhando com maior gás, com maior vigor, de repente dá uma fraquejada, não é verdade? Mas esse gás, esse óleo, esse azeite é o Espírito Santo que não pode faltar em nós. Aleluia! O azeite necessário. E porque se nós agimos com as loucas, nós vamos sair só com um pouco de azeite. Daí a pouco a lamparina vai apagar. E cadê o azeite? Quer dizer, Jesus está aqui nessa noite para derramar azeite sobre nós, para colocar na nossa lamparina vigor, fé, determinação, para que a gente não fique pelo meio do caminho, para que quando o esposo bater na porta a gente esteja pronto, levante e abra a porta. Não saia como as nécias, como as loucas, que as lâmpadas delas se apagaram e elas não tinham azeite em reserva. Essa reserva que nós temos que ter é a nossa comunhão todo dia, meus irmãos, com a palavra de Deus, é através da oração, da comunhão, porque se a gente sair da comunhão, a gente esfria. No livro de Eclesiastes, acho que é no capítulo 6, vai falar assim que é melhor ser dois do que só um, porque se um cair, o outro levanta. E o cordão de 3 dobras não se quebra, porque o cordão de 3 dobras aí é Jesus Cristo. Porque se formos só nós, irmão, nós falimos, nós caímos, nós paramos. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a energia espiritual para quem não para. E a distração tem tomado de conta. Como eu falei no início aqui, o inimigo, ele quer nos distrair através da comunicação, da diversão,
A falta de comunhão com Deus é uma distração também. A falta de comunhão de vir à igreja é uma distração também. É uma brecha que muitas vezes nós abrimos para dar legalidade ao inimigo agir na nossa vida. Olha, irmãos, o irmão Márcio, como ele começou a orar aqui, as palavras que Deus manda não é uma palavra para encher o nosso ego, mas é a palavra para que nos confronte, para que haja transformação dentro de cada um de nós. Nós precisamos realmente nos posicionar no reino de Deus. O que é que eu tenho feito em prol do reino de Deus? O que é que nós temos feito? Se eu tenho proclamado, eu tenho propagado, porque essa foi a incumbência que o Senhor nos deu. Eu vos chamei e vos dei o nome, e vos capacitei para que vocês vão e anunciem o meu nome. Entre todas as nações eu serei com vocês em todo lugar. É necessário que nós tenhamos essa consciência para que a gente não pare e não faça azeite nas nossas lâmpadas. Invocar o Espírito Santo, pedir a Ele que nos dê fortaleza, entendimento, discernimento, compreensão, visão daquele que a gente tem, para que Ele possa nos despertar de fato, para que nós tenhamos uma lamparina, uma luz viva, para que ao sairmos ou estarmos no meio de alguém, as pessoas vejam a glória de Deus. A palavra do Senhor diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Mas quando é que nós somos a luz do mundo? Quando nós deixamos a luz do mundo permanecer em nós, para que a glória dele seja externada. Jesus é a luz do mundo. Nós somos representantes deles aqui, dele na terra, testemunho dele. Para quê, irmãos? Para que anuncieis as palavras, para que anuncieis as novidades que é a palavra de Deus, para que muitos sejam resgatados, meus irmãos, da maneira que estão vivendo, para que nós não saiamos dessa presença maravilhosa e gloriosa. Jesus está aqui nesse lugar, e ele tem um azeite novo, ele tem vinho novo, ele tem alegria, força, ele tem o seu Espírito Santo para nos conduzir. A carta aos Hebreus a gente fala: levantemos nas nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados, para que nós possamos fazer veredas direitas, sempre na direção daquele que era e que há de vir. Oh, aleluia! Meus amados, nós devemos lembrar de todos aqueles que estão presos, daqueles que estão doentes, os que estão aprisionados espiritualmente, fisicamente, os que estão hoje acometidos de enfermidade da alma, que eles possam ser livres. Aleluia! Jesus ele visita a cada um no lugar mais ermo, onde nós não podemos ir, Ele vai, a sua palavra vai longe. É por isso que Ele nos colocou aqui, irmãos, para ouvir essa palavra e passar adiante. Glória a Deus. Não é tempo de parar. De fato, não é tempo de parar. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus.